Kathleen e hoje eu tô aqui pra falar sobre o 10º episódio da segunda temporada de Invasão, o último episódio da temporada. E se você é novo por aqui, eu já fiz vídeos sobre todos os episódios dessa temporada e todos os vídeos vão estar aqui nos cards. Nesse vídeo que eu vou fazer agora, eu vou comentar tudo o que aconteceu nesse episódio, vou trazer também a minha análise e por isso esse vídeo vai ter spoilers. Então se você ainda não assistiu o último episódio, assiste primeiro pra depois você vir ver esse vídeo. E a nossa cobertura de Invasão ainda não acabou, vão ter mais 2 vídeos aqui no canal que você não pode perder, então já se inscreve pra ficar por dentro de tudo que será lançado por aqui. E se você gostar desse vídeo, deixa seu like em qualquer momento, porque isso me ajuda muito. Bom, então bora falar sobre o 10º episódio da segunda temporada de Invasão. E nesse episódio nós vamos continuar a saga do resgate da Sarah lá do episódio anterior. Aqui a gente vai ver que a Anisha e a Sarah foram capturadas pelos militares e estão sendo interrogadas lá dentro da base em Idabel. O general quer saber o que é o objeto alienígena e como ele funciona. Inclusive, essa é a justificativa que o general vai dar para o sequestro da Sarah. Ele fala também que queria conhecer o Luke, já que o Luke encontrou o objeto e consegue se comunicar com os aliens. Mas eu achei toda essa justificativa muito fraca. Desde quando os militares apareceram com o objeto alienígena pela primeira vez, esse objeto está sempre dentro de um cilindro, né, sendo protegido. Eles nem tentaram tocar no objeto, usar o objeto de qualquer forma. E aí eles dizem que estavam mantendo uma criança sequestrada para entender como que esse objeto funciona. Eu achei isso muito fraco, eu acho que eles tinham potencial de descobrir sozinhos. Inclusive, a própria Anisha descobriu as utilidades desse objeto sozinha. Ela simplesmente pegou e usou como arma, como se fosse uma pedra qualquer. É um pouco estranho eles estarem dependendo de uma criança para conseguir saber para que serve esse objeto, e também é estranho que tenha passado todo esse tempo, né, esses vários dias que a Sarah ficou sequestrada, e eles não fizeram nenhum avanço, mantiveram o objeto ali dentro do cilindro. Mas apesar da Anisha e da Sarah estarem presas, o Clark conseguiu fugir junto com alguns membros do movimento. O episódio não vai deixar claro, mas ao que parece, eles perderam mais pessoas nessa operação de resgate. A gente não sabe se as pessoas morreram ou se elas simplesmente foram pegas, mas muita gente não voltou. E aqui a gente vai ter a repetição de mais um dos diálogos que aconteceram várias vezes ao longo da temporada. A gente vai ter uma parte do grupo Movimento não querendo mais participar dessa operação envolvendo a Anisha e os seus filhos, enquanto Clark e a sua filha Ryder ficam sim ao lado da família. E assim, nunca ficou claro desde o começo da temporada o porquê do Clark se importar tanto com a Anisha e os seus filhos. Eu cheguei até a cogitar em um dos vídeos aqui da temporada de que poderia ser que a série estivesse criando um romance entre eles, afinal eles tiveram sim uma aproximação, mas esse romance nunca aconteceu. Outra possibilidade é que o Clark se importe com ela justamente por um sentimento meio que de cumplicidade, já que os dois são pais que atuam como mãe e pai solo, eles perderam seus parceiros e por isso eles estão se ajudando, digamos assim, já que eles estão numa situação muito parecida. Inclusive, nesse episódio, mais pro final, a gente vai ter uma cena em que todos eles estão juntos, se abraçando, como se eles fossem uma família. Isso pode indicar que na próxima temporada, se houver, eles vão estar juntos, né? Não sei se romanticamente, mas pelo menos eles parecem ser um novo grupo. Inclusive, gente, sem o movimento, né? Que já foi embora, que já sumiu, e eu acho que não volta pro futuro da série. E agora vamos falar sobre os desaparecidos que foram encontrados pelo Trevante e pela Rose lá na base militar. A gente vai descobrir nesse episódio que eles foram sim abduzidos pelos alienígenas, mas por algum motivo que não sabemos qual, eles foram devolvidos à Terra. E desde que eles voltaram, eles estão nesse estado vegetativo que nós já conhecemos bem. E o General Mitchell vai revelar que essas pessoas foram devolvidas naquela cratera que tem no chão, aquele buraco ali, né, aquele túnel que o Trevante quase entrou, mas que não entrou. Então agora a gente sabe que as pessoas são abduzidas por aquele alien invisível que funciona como um portal, né, que vamos ver mais adiante nesse episódio, e são devolvidas pela cratera, mas é só isso que a gente sabe. E por falar nos desaparecidos, o Sheriff Tyson não apareceu, que é o personagem do Sam Neill. Eu sempre levanto essa questão, né, se ele vai ou não voltar pra série, já que ele era um nome de peso no elenco de Invasão. Mas ao que parece, nem todos os desaparecidos
desaparecidos foram devolvidos, né? Alguns ainda podem estar lá com os aliens, e isso levanta mais uma questão, né? O que os aliens estão fazendo com essas pessoas, ou então o que eles fizeram com essas pessoas. Pode ser que eles tenham feito algum experimento cerebral, né, que tenha deixado as pessoas nesse estado, mas existe aí a possibilidade de que algumas pessoas ainda estejam lá na nave-mãe, ou sei lá, na base alienígena, em algum lugar além da Terra. Mas eu tô achando mesmo é que o Sam Neill não vai voltar pra série e que o Sheriff Tyson vai sim ficar de lado. E na cena em que o Trevante e a Rose estão lá com os desaparecidos, surge uma discussão entre eles se eles deveriam levar os desaparecidos dali ou se deveriam deixá-los ali, né, já que seria meio difícil de levá-los naquela situação em que eles estavam sendo perseguidos. Mas o interessante é que essa discussão parece mais sobre se o tema dos desaparecidos vai ser tratado aqui ou se vai ser deixado de lado. O Trevante, inclusive, fala que não dá pra levá-los nesse momento, mas que eles ainda vão voltar nisso, eles ainda vão vir resgatar os desaparecidos. Isso parece muito uma mensagem sobre a temporada como um todo, de que esse tema não vai ser tratado agora, mas um dia a gente vai voltar nisso ainda. E nós também tivemos o reencontro do Trevante com o Caspar, que foi virtual, né, a princípio. Isso é bem legal porque os dois personagens já têm uma história desde a primeira temporada. Inclusive, isso vai ser bem importante aqui pro finalzinho do episódio, mas calma que eu já vou chegar lá. E essa cena toda do reencontro vai terminar com o Trevante sendo enviado para sua cela contra a vontade de Caspar. E agora vamos falar sobre a grande batalha do final do episódio que acontece lá em Ida Bell. Gente, essa é a última estratégia da humanidade aqui nessa temporada para acabar de vez com a invasão. O plano é que a Mitsuki consiga se conectar com aquele alien que captura as pessoas, né? O alien lá de Ida Bell, que também funciona como um portal. À medida que ela conseguisse localizar esse alien à distância mesmo, se conectar com ele e controlá-lo, ela poderia estabilizar o portal para que os militares escolhidos ali pelo governo pudessem entrar e chegar até a nave-mãe. Lá, o Caspar se encontraria com eles e os guiaria até a luz, até aquele lugar que eles acreditam ser aonde todos os aliens se conectam. E aí os militares poderiam atacá-lo lá de dentro e pôr um fim na invasão. E quando o plano começa a acontecer, vários aliens daquela versão evoluída chegam em Ida Bell para proteger o portal. Eles sentem que estão sob ameaça. Inclusive, gente, todos os personagens principais estão aqui, menos o núcleo do Brasil, né, que está lá no laboratório. E um ponto interessante que eu queria ressaltar é que o Trevante e a Rose aparecem aqui sem mais nem menos, sendo que a última menção que nós tivemos do Trevante, ele estava sendo preso na base militar. Então aqui ele está solto e a série não se preocupou em explicar isso, nem mesmo como que a Rose saiu do complexo militar. Mas deixando esses detalhes de lado, o Luke teve um grande destaque aqui nessa batalha. Um pouquinho antes, nesse episódio, ele já tinha mostrado para os militares que ele era capaz sim de controlar o alien com a sua mente. Eu achei isso muito legal, porque o Luke teve um desenvolvimento bacana nesse sentido do poder dele, né? Ele fica até repetindo, né? Tipo, eles não me controlam, eu os controlo. Então, ele realmente conseguiu dosar esse poder e não ser tomado pelos aliens. Mas aqui, quando ele precisa segurar uma horda de aliens, né? Vários aliens estão chegando ali, ele vai contar com a ajuda das crianças que estão lá na França, mas que estão conectadas mentalmente com ele, mesmo que à distância. Essas crianças, junto com o Luke, vão matar todos aqueles aliens, proteger a galera que está lá em Ida Bell, ajudar o plano todo a acontecer, mas também fica revelado aqui que a pessoa que as crianças estavam vendo, né, que elas estavam enxergando do outro lado, sentindo do outro lado, que foi comentado nos episódios anteriores, é realmente o Luke. Então eles estão conectados já há mais tempo. Então essa pessoa que elas viram não é o Caspar e não é a Mitsuki. Eu tinha levantado a possibilidade de ser a Mitsuki, mas não é. Agora a gente sabe que é de fato o Luke. Mas seguindo com o plano, o governo designou 3 soldados para entrar no portal. Mas a Mitsuki estava tendo uns problemas para manter o portal estável, então quando os soldados entraram, eles acabaram sendo arremessados para fora e provavelmente morreram.
morreram. Mas, gente, 2 detalhes interessantes aqui. O primeiro é que o governo separou apenas 3 soldados pra entrar, pra ir pra nave-mãe. Eu achei muito pouco, né? Considerando que eles só tinham essa chance, eles separaram só 3 pessoas. E depois que essas pessoas morrem, nem tinham pessoas substitutas. Então, eu achei isso um furo. Eu acho que o governo, em uma situação de calamidade mundial, deveria ter se preparado melhor, ter pessoas ali de reserva, né? Caso tivesse realmente algum problema, e nós tivemos, né? E talvez até mandar mais do que 3 pessoas, que parece ser bem pouco. Outro detalhe aqui é que essas 3 pessoas, né, eles estão levando o objeto alienígena, que nós sabemos que é uma arma, né, uma arma que pode acabar com os aliens, mas eles estão levando o objeto dentro daquele cilindro, daquela proteção toda, e eu fiquei me perguntando como que eles vão usar essa arma se a arma está guardada dentro de uma embalagem. Pra mim não fez muito sentido. E a Mitsuki, lá no laboratório, percebe que não tá conseguindo estabilizar o portal porque ela tá muito focada na sua própria mente. Ela descobre que as suas memórias, né, as suas relações com a sua própria vida estão a atrapalhando e ela não tá conseguindo se conectar com o alien ao ponto de conseguir controlá-lo. Para isso, ela precisaria se desprender totalmente da sua vida, né, da sua mente, para entrar, se entregar à mente dos aliens. Por mais que a sua vida já tenha ficado bem para trás, né, desde a primeira temporada, a sua relação com a Maya, né, as suas memórias com ela, a estavam a mantendo presa aqui, o que era bom até certo ponto, porque estavam impedindo que ela ficasse louca, né, que ela sucumbisse à loucura e tudo mais, estava mantendo ela sã, mas ao mesmo tempo estava atrapalhando para fazer o que ela tinha que fazer, e eles só tinham aquela chance, então ela vai escolher se entregar totalmente, abrir mão da sua mente para se conectar e conseguir deixar o portal estável. E a cena da Mitsuki falando pra Maya que ela precisa deixá-la ir é uma cena bastante tocante e me fez pensar na relação das duas. Desde o começo da temporada, elas estão trabalhando juntas e a Maya sempre demonstrou muito cuidado, muito zelo pela saúde da Mitsuki, pelo bem-estar da Mitsuki, até mais do que simplesmente por ser a médica responsável naquela situação. E eu vi que algumas pessoas na internet já tinham comentado sobre a possibilidade de um romance entre elas, que não foi desenvolvido aqui, né? Na verdade, ao longo da temporada, a Mitsuki sempre esteve muito presa ao seu luto, né? Ela não tinha processado e superado o luto pela Hinata totalmente. Ainda assim, essa cena da despedida me faz pensar que existe sim alguma coisa a mais entre elas, né? A mais do que uma relação de trabalho ou simplesmente uma amizade. Inclusive, a Maya chora ao final, vendo que a Mitsuki está sucumbindo, que ela está se perdendo, que ela nunca mais será ela mesma. Mas, como eu falei, isso não foi desenvolvido aqui na temporada, então nós não podemos confirmar nada, né? Talvez de uma terceira temporada, se houver, a gente siga com esse plot. E agora que a Mitsuki conseguiu estabilizar o portal, o Trevante vai se disponibilizar para entrar, né? E ele vai ser aceito, afinal todo mundo morreu. E como eu falei, eles não têm substitutos, né? O que pra mim é muito estranho. Até porque, gente, se eu já achava pouco 3 pessoas entrarem, agora só vai entrar uma, né? Já que só tem o Trevante. O que pra mim também não faz sentido, já que o Trevante pôde, né, vestir a roupa ali de uma das pessoas que tinham morrido e entrar. Por que outros 2 militares não fizeram o mesmo, né? E o acompanharam? Então eu achei isso um pouco estranho, mas olhando de outra ótica, eu achei interessante o Trevante finalmente ter o seu momento de protagonista, né, ter o seu destaque, porque convenhamos que essa temporada foi péssima pro Trevante, né, ele não fez nada, ficou sempre preso, tentando se afirmar e depois preso de novo, então esse foi o primeiro momento em que ele finalmente se mostrou útil aqui pra série, né, útil pro combate da invasão, e disso eu gostei. Depois que o Trevante entra, o portal se fecha e a Mitsuki cede. Ela vai cair no chão totalmente inconsciente e aí fica a questão, né? Mitsuki morreu ou ela está naquele estado vegetativo, né? O que aconteceu com ela? Gente, a temporada não vai contar, é mais uma coisa que fica pra terceira temporada, se houver, mas eu acho pouco provável que ela tenha morrido. Eu acho que ela deve estar sim naquele estado vegetativo, inconsciente, que a gente já viu os outros cientistas, né? Primeiro porque a Mitsuki é uma das principais personagens, ela é a mais interessante da temporada. Na verdade, desde a primeira temporada, a Mitsuki tem sido um destaque da série, então eu acho que matá-la agora seria um tiro no pé. E segundo, porque todos os cientistas ficaram em estado vegetativo, porque que só ela morreria agora, né?
Mas agora vamos falar sobre a cena final do episódio, vamos falar sobre o Caspar. Ele é um alien, o que aconteceu? Vamos tentar entender esse final. Primeiro, eu acho importante ressaltar que o Trevante chegou lá na nave-mãe, deu tudo certo, e ele logo vai perceber que aquelas estruturas alienígenas reagem mal ao objeto alienígena, né? Quando ele aproxima, tudo fica mais escuro, parece que eles têm uma repulsa àquele objeto. Isso eu acho que vai ser bem interessante para a próxima temporada. Ele logo vai encontrar o Caspar, que fica feliz em vê-lo. Inclusive, Caspar comenta, né, que vai ser como os velhos tempos, os dois juntos e tudo mais. Não é exatamente a mesma coisa, mas tudo bem, né? E aí o Caspar fala pra ele segui-lo, que ele vai indicar o caminho pra onde que eles têm que ir pra atacar a nave-mãe, aquela coisa toda. Mas quando o Caspar se vira, a gente percebe que os olhos dele brilham e fazem um som alienígena, o que indica que o Caspar pode ser um alien ou então estar possuído por um. E isso me leva a pensar em uma coisa que a Jamila falou pro Caspar alguns episódios anteriores, quando ela diz que conseguia ver nos olhos do garoto que ele estava perdido, que ele não era mais ele mesmo, né, que ele não se reconhecia, algo do tipo. Não acho que a Jamila tenha visto literalmente em seus olhos, como a gente viu aqui nessa cena final, né, mas isso pode funcionar como uma referência para esse momento, mostrando que o Caspar realmente não é mais ele mesmo. Outro detalhe interessante envolvendo a Jamila é que nesse mesmo episódio, ela vai entregar pro Caspar aquele desenho que ele fez dela, que inclusive ele não se lembra de ter feito, e ele entra no coma, né, ele é induzido ao coma segurando esse desenho, mas a partir do momento que ele fica inconsciente, ele solta e o desenho cai no chão. Gente, é perfeitamente normal, né, que ele inconsciente não consiga segurar o desenho, mas nós temos um close do desenho caindo, e isso me faz pensar que pode ser simbólico, isso pode mostrar que a partir do momento em que o Caspar entrou no coma, ele não é mais ele mesmo, mas sim um deles, né, um dos aliens. Nós não sabemos exatamente o que o Caspar é, o que tá acontecendo com ele, mas eu acredito que ele esteja internamente dividido. Isso porque o Caspar tem sim boa parte das suas memórias, então ele ainda parece ser o Caspar, mas ao mesmo tempo algumas coisas ele não se lembra e ele tem agido estranho desde que ele voltou nessa segunda temporada. Gente, vale lembrar também que ninguém sabe como que o Caspar saiu do coma lá no hospital em Paris, né? A gente sabe que os aliens atacaram o hospital e Caspar ficou bem, mas isso é muito estranho, então a terceira temporada, se houver, ela ainda pode desenvolver bastante essa história do Caspar partindo do ponto em que ele acordou. Mais ainda, se a gente for além, voltar lá na primeira temporada, a gente sabe que o Caspar morreu, foi levado pro necrotério, então assim, ele tava morto mesmo, mas depois ele voltou à vida, né? E se a gente for pensar como que isso aconteceu, existe a possibilidade de que os aliens tenham meio que ressuscitado o corpo do Caspar para usá-lo como cavalo de Troia, né? Então assim, existe uma pequena chance de que o Caspar realmente não esteja vivo, sejam os aliens ali dentro dele, mas eu acho muito difícil que a série vá para um ponto assim tão sombrio, tão mórbido, né? Eu não acho isso, eu acho que o Caspar realmente deve estar dividido internamente, talvez a sua mente esteja com os aliens ali, né? E ele seja ele em alguns momentos e os aliens em outros momentos. Também é interessante pensar que é justo o Trevante que entrou na nave-mãe com o Caspar. Gente, isso é muito legal porque os dois personagens já têm uma história, né, como eu comentei com vocês. Então eu acho que o Trevante é uma boa pessoa para descobrir que tem algo errado com o Caspar. Afinal, ele conhece bem o garoto. Pelo menos entre as opções de pessoas que nós tínhamos, ele é o que conhece melhor. Mas não só isso, a gente sabe que o Trevante tem uma dívida moral com o Caspar, né? Isso porque ele abandonou o garoto lá em Londres, então ele deve se sentir um pouco culpado por ter feito isso, e eu acho que em um futuro da série, né, se acontecer, o Trevante não hesitaria em se sacrificar para salvar o Caspar, porque assim ele estaria se redimindo, até porque ele não tem mais nada a perder, aquela coisa toda. E falando sobre o episódio em si, eu acho esse um bom episódio. Na verdade, desde o episódio 8, a série vem mostrando mais uma sensação de urgência para que as coisas finalmente acontecessem. O episódio 10 é dinâmico, tem boas cenas de ação, traz bastante revelações, é um bom episódio, mas o problema aqui é que ele não combina com o restante da temporada como um todo. Eu acho interessante separar o episódio da temporada como um todo, que é uma temporada muito lenta, muitas vezes desinteressante e tudo mais. O episódio final é sim um bom episódio, ele consegue finalmente aguçar a nossa curiosidade para continuar assistindo a série, mas o problema é que não tem mais nada, né? Então é muito frustrante. Esse nível de episódio era o que a
a gente esperava pra toda a temporada, né? Muita ação, muitas revelações, coisas interessantes acontecendo, mas isso não aconteceu. E é por isso que eu acho que ele é um bom episódio, mas não necessariamente é um bom final, porque considerando a temporada como um todo, esse episódio não funciona muito bem. Ele é um episódio legal, mas ele ficou legal só agora no final, sendo que a temporada inteira deveria ter sido interessante, assim como esse episódio. Esse episódio também vai trabalhar bastante no drama, que é uma coisa que eu gosto, não só no drama de personagens específicos, mas também nos reencontros, nas despedidas e também naquela cena em que a presidente Benya está fazendo uma oração na sua língua nativa, que eu achei bem legal, em que ela está clamando a Deus por toda a humanidade. É um momento bastante dramático ali, bem interessante, né, que combina com as cenas que estão acontecendo naquele corte em si. Eu gosto bastante do desespero que esse episódio constrói, que funciona muito bem com a sensação de que o inimigo está em todo lugar, está em vantagem e não tem mais pra onde fugir, não tem mais saída pra humanidade. Eu acho que esse clima combina muito bem com uma invasão alienígena, mas eu fico triste que ele tenha chegado apenas agora nos episódios finais. Aqui no canal ainda vai ter um vídeo em que eu vou fazer a minha análise geral da temporada e aí eu vou explicar um pouco melhor essa relação, né, de como é o último episódio com o final da temporada, se isso é bom, se isso não é bom. Vou levantar os pontos importantes e os problemas da temporada e esse vídeo eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem também. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou do episódio 10? Você achou que foi um bom episódio? Você achou que foi um bom final? Você gostou, não gostou? Quer comentar algum ponto que eu falei aqui nesse vídeo? Tudo isso você faz aqui nos comentários. Nós finalmente chegamos ao último episódio da temporada e eu quero muito saber a sua opinião. Mais uma vez eu te convido para se inscrever aqui no canal, porque como eu falei, ainda vai ter o review geral da temporada que já vai estar nos cards e também nós teremos mais um vídeo de invasão, sem falar na nossa live na segunda-feira. Então se você está assistindo esse vídeo no dia em que ele saiu, nós teremos uma live que eu também vou deixar aqui nos cards para você já se programar, ativar o sininho e vir participar com a gente e falar sobre tudo o que você achou desse final da segunda temporada de Invasão. Gente, vale lembrar que a terceira temporada não foi renovada ainda, então por enquanto não temos novidades sobre o futuro da série. Mas esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, agradeço muito pra quem assistiu esse vídeo até o final, deixou o like, se inscreveu no canal, tudo isso me ajuda muito. Eu também quero agradecer pra quem acompanhou a cobertura de Invasão aqui no canal, foram 10 semanas falando sobre essa série e muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo desde o começo ou que chegou na metade. Foi muito bom dividir as minhas impressões sobre a série com vocês e eu adorei ler cada um dos comentários. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero você aqui nos comentários e também nos próximos vídeos do canal, hein? Até a próxima e tchau!